minha boca estava seca, eu não sabia se dava tempo de beber uma água. Gente, quantos de vocês aqui chegaram hoje e perceberam um calor diferente? Foi só eu? Levanta a mão, quem percebeu, quem teve essa percepção. Então, eu cheguei, eu já senti algo muito diferente, sabe? Muito caloroso. Logo, a minha mente psicológica não passa de uma euforia, né? Neuronal, após um evento, um aglomeramento, um ajuntamento, isso é natural do cérebro, dopamina, endorfina, a gente fica eufórico, mente racional. Mas o espírito logo contrapôs esse pensamento, não. É um contentamento de uma comunicação do Deus vivo com o meu povo, e após essa comunicação, sim, neurônios, hormônios são disparados, mas a partir de uma comunicação, de uma alegria, de um contentamento que começou no Espírito do Deus vivo. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre o Espírito de Deus e o nosso espírito humano. A gente vai entender um pouquinho sobre essa comunicação. E o Senhor começou a falar comigo lá no retiro. Eu não ia pregar, mas aprove o Senhor isso acontecer. Eu confesso que o meu coração tinha esse desejo, essa palavra pulsava. A partir do retiro, um jovem sentou comigo, e num dia, eu acho que no segundo dia, pela manhã, no café, ele ali testemunhava para mim um pouquinho sobre as experiências dele, ainda em trevas, mas aquele anseio, aquela coisa, aquele incomodar, aquele pulsar noturno, às vezes à noite ia dormir, esse não é o meu lugar. Quantos aqui antes da conversão experienciou isso? Essa inquietação. Muitos, né? Eu também vivi muito isso. E ali o Espírito já começou a me falar sobre anseio, que é o anseio por Deus. Eu ouvi aquele jovem, deixei ele falar, instiguei ele a falar. Logo, uma das canções também do Ministério de Louvor aí, chamada Anseio, aquilo também pulsou. E o Senhor começou a falar um pouquinho conosco. Já que estamos com o espírito bem avivado, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. A nossa carne, a nossa mente hoje tem condição da gente permanecer com o Deus pedagogo aqui. Pode ser? Isso está muito forte no meu espírito, a pedagogia de Deus com a Igreja Batista Reviver. Ele quer ser pedagógico conosco. E ele, para isso, talvez ele vai trazer novamente o óbvio. Coisas que talvez para a gente, nossa, isso é tão óbvio. Mas sabe, um dia numa conferência psicológica, uma psicóloga disse sobre, a gente conversando sobre o mal-estar da civilização, ela trouxe algo muito importante sobre esses movimentos políticos, a forma que a gente se comportou politicamente, sobre o quanto a gente está carente de entranhar o óbvio. E sobre essa igreja, eu declaro mesmo de todo o meu coração e com a autoridade do Espírito Santo, que a gente não coe mosquito e engula camelo, mas que a gente consiga ruminar mesmo os primórdios da nossa fé, o básico da nossa fé, que se entranhe, para que isso exale e isso saia. Eu sou muito de ficar floreando no início. Vamos para a palavra, para a gente encontrar norte. Salmos 42, a gente vai ler do versículo 1, 2, parte A somente. Salmos 42. Um salmo didático aí, dos filhos de Corá, que a gente faz tão parte, né, da nossa vivência com o Senhor. E hoje a gente vai olhar para ele um pouquinho de uma ótica diferente. Amém? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu comecei a pensar um pouquinho, a gente usa muito esse texto, e não é errado, gente. A palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela vai cortar para um lado, para o outro, ela vai traduzir para uma coisa, para outra. O Espírito tem essa liberdade com a palavra.
Mas hoje, pensando um pouquinho, quantos aqui já orou, Senhor, que eu seja como essa corça, suspirando por essa água? Muitos de nós, eu várias vezes. E olhando um pouquinho, eu comecei a perguntar, por que, Senhor, esses salmistas, ou este salmista, usou a referência à imagem de uma corça sedenta por água? Por que, pastor Marcelo? Por que usar a corça? Por que a corça? Por que essa analogia, Josimar? Por quê? Perguntas naturais e que são muito interessantes quando a gente está meditando na palavra. Isso é muito bom para a pedagogia do nosso coração com o Senhor. Por que a corça? Por que um servo? Como um servo, como uma corça. E aí o Senhor me levou a um texto. Um único texto, gente, na Bíblia, que vai usar o mesmo termo, anseio. É o único texto que no hebraico, no original, vai usar o mesmo termo. Joel 1, abram comigo. Joel 1, versículo 20. Se der sono, chama o Espírito aí e a gente vai caminhando. Joel 1, versículo 20, quem achou diz amém. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Eu comecei a pensar aqui que tem uma condição, tem um porquê esses animais estarem tão sedentos. Por que usar essa expressão sede, anseio? Os rios secaram, o fogo devorou as pastagens, não tem comida, não tem água. Imagine só, quantos aqui já viveu experiência, assim, alguém que fez procedimento cirúrgico, que não pode beber água não sei quanto tempo depois, e aí vê um enfermeiro passando ou bebendo um pouco d'água, a boca seca. Que agonia que é. Ou outros exemplos que você já viveu, onde você vê a água, não pode tomar ou não tem. É agonizante. É desse lugar, gente, que o salmista vem falar com a gente. É essa potência de sede. É esse de sede que ele está falando. Exatamente, é isso. Essa potência, esse nível de sede. E aí, conversando com o Senhor, eu estou aqui com o famoso caderninho do Jocumeiro. Isso é um caderno de meditação. Todo Jocumeiro, se você perguntar a ele vai te falar sobre o caderno de meditação. Isso começou também numa meditação que o Senhor me ministrava. E eu comecei a conversar com o Senhor. Tá, Senhor, e nós? Temos culto de domingo, no meu caso lá a realidade é um pouco diferente, na sexta-feira. No meu caso é até mais complicado, eu vivo numa base missionária. Eu respiro, retiro 100% dos dias. É uma chácara, é distante, é acordar de manhã, é meditação coletiva, é meditação pessoal, é meditação coletiva, é estudo da palavra, estudo de algum livro complementar, é eu trabalhar ali como lavar os pratos lá, cuidar das crianças aqui, é isso o tempo todo. Para mim, assim, o buraco é mais embaixo ainda, que eu estou ali no seio de Abraão, né? E aí, gente, eu perguntava ao Senhor, por que a gente, às vezes, diante de tanta comida, né? A gente veio do retiro, por isso que eu brincava, o Espírito está avivado, e está mesmo. A gente teve um banquete, mas agora vem a realidade, vem o cotidiano, mas ainda assim, gente, nós não estamos diante de uma escassez. Nós não estamos como essa corça, ou como esses animais selvagens, diante de uma seca. Se você estudar mais um pouquinho, para a corça era mais difícil, porque, pensa, tinha os animais selvagens, os predadores, eles chegavam primeiro, né, a fonte ali acabando, eles dominavam. Então a corça, ela ficava olhando de longe. Imagine o olhar dessa corça. Os predadores ali bebendo e ela não podendo chegar perto, porque além dela de não ter
ter pouca água, tinha os predadores ali e iriam tragá-la. Então, para ela era muito difícil. E é por isso que o salmista usa. E eu conversava a falar com o Senhor: Senhor, e por que a gente tem comida e o nosso anseio esmorece? E hoje a gente vai falar um pouquinho por que a gente perde esse anseio pelo Senhor. Por que termina o retiro? Tudo bem que a gente fala de um disparate, né? A gente fala de algo muito forte. Mas por que os cultos, a rotina continua, né? A gente não está diante de uma perseguição. Verso 4 aqui, ó, há uma suposta obstrução. Aqui a gente está falando de um salmo. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. No contexto histórico aqui, a gente está falando provavelmente de um povo que estava com uma obstrução mesmo, política, econômica, de não conseguir, Fabiane, chegar à casa de Deus. Mas e nós, que não temos essa obstrução natural, não somos servos que, com escassez de água, a Copasa está aí. Não é a nossa realidade. Não somos como a igreja perseguida, nós não vivemos essa realidade. Nós temos a nossa rotina, a nossa liturgia normal. Por que às vezes, você já se perguntou? Por que às vezes esse anseio não existe? Por que às vezes esse anseio é tão frágil e, para alguns casos extremos, inexistente? Para a gente pensar um pouquinho disso, e aí onde entra a pedagogia de Deus, eu conto com a colaboração de vocês, que eu sei que a minha voz é um pouco linear demais, dá um soninho, mas vem aqui comigo pensar um pouquinho. A gente vai voltar um pouquinho para entender do que a gente está falando. Que instância é essa que se enfraquece ao ponto de a gente perder a total vontade, mesmo às vezes tendo comida, mesmo por vezes tendo banquete à nossa disposição? Vamos comigo, 1 Tessalonicenses 5:19. A gente vai pensar um pouquinho o que nos faz perder o anseio por Deus. Se eu fosse dar um título para essa ministração, esse seria: o que nos faz, Cidinha, perder o anseio por Deus? Vamos pensar um pouquinho junto? Eu não vou trazer uma resposta estritamente, é isso, mas a gente vai refletir. O desejo do Senhor hoje é nos fazer refletir. Pessoal, estamos pós um retiro. Fomos alertados com uma palavra final muito bem esclarecida da parte de Deus, a partir dos nossos inimigos, a partir dos predadores desse riacho. Fomos muito bem instruídos. Eu não sei vocês, mas para mim, Deus desenhou novamente a negociação com esse inimigo. E agora Deus vai trazer um pouquinho das armaduras de fé. Essas armaduras que a gente decora, Efésios, de forma muito bacana, a gente vai abrir o leque. Que armaduras são essas? Que praticidade é essa que eu tenho à minha disposição como responsável também no meu processo de vida com Deus, que nos cabe? 1 Tessalonicenses 5:19, amém? Amém? Não apaguem o espírito. Tatiele, que heresia! O nosso espírito pode ser apagado? Sim. O nosso espírito, ele pode ser não extinto, mas o nosso espírito pode ser enfraquecido. Paulo também vai dizer à igreja tessalônica, logo em seguida, olha o 23, versículo 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Para aqui um pouquinho, que tudo é esse? Que tudo é esse que Paulo está falando? Logo em seguida ele vai trazer para a gente. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam, nós estamos falando que ele está falando que tem uma instância em nós chamada Espírito, e eu não falo de Espírito Santo, eu falo de uma instância nossa, em nós, que chama Espírito. Paulo vai dizer que quanto à igreja, e vai abençoar essa igreja em 3 esferas: Espírito, corpo
e mente. E ele vai dizer que a gente precisa ter essa bênção, essa integralidade, essa irrepreensibilidade, eita, nosso Deus, em tudo. Que tudo é esse? Corpo, alma e espírito. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, que fica estranho, espírito, que lugar é esse? Vamos para Gênesis 2:7. O que Deus vai traduzir? Gênesis 2:7. O que Deus vai traduzir para a gente, que é a nossa realidade enquanto ser humano, enquanto formação? Ele também vai ali como origem. Eu acho que Gênesis cai bem aqui, que é a nossa origem. Ele vai também ser pedagógico em dizer: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o espírito de vida, e o homem se tornou alma vivente. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui, pós um retiro, e talvez seja o óbvio para vocês, é que nós temos um espírito, que é a porção de Deus em nós. E essa porção de Deus em nós é a porção que comunica com Deus. A nossa alma não comunica com Deus. Ela é um canal que recebe, mas ela por si só não comunica. E isso é uma briga psicológica dentro da academia, sabia? Porque dentro da academia eles vão insistir em ver a alma como fim. É o limite máximo da psicologia, a alma. E o que é a alma, Tatiele? É a minha emoção, é o que eu penso, é a minha vontade fisiológica, né, de comer, né? Para quem é casado, a vontade pelo sexo. Não, e quem não é casado também tem a vontade, mas para quem pode consumar. Então, a alma é isso. E o nosso espírito, gente, é essa porção de Deus em nós que sim, que comunica direto com Deus vivo. E o que eu quero falar para vocês nesse dia é sobre o reconhecimento e a validação desse espírito. Porque às vezes nós somos muito preocupados em fazer uma manutenção nas duas esferas, no corpo e na alma. Ela não malha, cuida muito bem do corpo. Cadê a Fabi? Pode nos dizer sobre a estética. Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas de plantão, nós temos esse compromisso, muitos com o corpo físico, com o pó, com a matéria. Nós da área da saúde psicológica, com a mente, os pedagogos, com o ensino, a aprendizagem. E a igreja do Senhor, com o Espírito. Mas às vezes isso é muito... Isso a gente não pensa. E é sobre pensar que eu quero conversar com vocês hoje. Às vezes a gente banaliza, acha o vir à igreja, acha as disciplinas espirituais, que é o que a gente vai conversar um pouquinho, um lugar... A gente faz mecanicamente, mas a gente não raciocina, que é uma manutenção do nosso espírito. E às vezes, por inverter esses valores, às vezes, por supervalorizar, a gente dá mais atenção para as outras áreas, que não é a primazia, que não é a que deve nos dirigir, a gente acaba entrando no que Paulo vai dizer à igreja tessalônica, apagando o nosso espírito, amortecendo. E aí a comunicação, e aí essa unção pós-retiro, ela se esfria. Aí essa unção, a gente começa a perceber que esse anseio que não é impregnado pela sua alma, que não provém da sua alma, que não tem a ver com sentimento, Alice, essa coisa gostosa, não tem a ver com querer propriamente da alma, tem a ver com o espírito, esse desejo. A gente está falando de um lugar profundo em nós. Esse desejo profundo que quer verdadeiramente o Senhor, provém do nosso espírito. E se o nosso espírito não está em capacidade, ele não tem força suficiente, né, ele está sem alimento, aí sim, eu diria que uma obstrução que não é externa, né, uma barreira como problemas políticos da igreja, mas interna, ela pode ser sim. A grande questão
da nossa caminhada, do resto desse ano, das participações ministeriais, da forma da expressão da nossa fé, da realidade que eu relaciono com Deus, com que eu vou para Ele, é inexistente, gente, não tenho o que conversar sobre isso. Quando o nosso espírito se enfraquece a tal ponto, não há o que conversar sobre nada. Primeiro que o primeiro lugar que é afetado é o nosso relacionamento com Deus. E se esse lugar é afetado, eu não converso com você mais nada. Porque todas as demais coisas que você vier a fazer, elas serão mecânicas, elas serão robóticas, não provém vida, não há vida. E é possível, como Jesus alertava sobre os fariseus, é possível você dar bons frutos, né, entre aspas, sendo uma árvore má. É possível a gente maquiar, é possível a gente estar aqui mecanicamente, é possível. A questão é que não tem vida, a questão é que vira fardo, a questão é que fica enfadonho, é que fica chato, é que ministério pesa, eu quero renunciar, é o que a minha realidade que eu traduzi para vocês, é que está lá, se torna enfadonho, que vida é essa que eu escolhi, eu quero o meu trabalho de volta, eu quero ganhar dinheiro de volta. Gente, a carne, por naturalidade, como Paulo diz, Romanos 7, ela se apresenta naturalmente, ela toma o controle, como nós fomos alertados também no retiro. Ela vem e ela assume o lugar. Um lugar que ela não tem aptidão para tal. A carne, esse desejo, a nossa mente, que tem capacidade de viver, de sobreviver, eu não diria viver, mas de sobreviver, ela tem essa capacidade de assumir o controle. Porém, contudo, todavia, os frutos não tem como ter vida, gente. E aí a gente está falando uma pedagogia simples da carnalidade que Paulo vai nos traduzir. Onde começa esses frutos da carne? Onde que a engrenagem começa a saltar? Onde que as coisas começam a perder o sentido? É a partir do momento que não houve esse cultivo no espírito. Tá, Tatiele, você está falando que a gente tem uma instância denominada Espírito, que não é o Espírito Santo, mas ao qual ele se conecta e comunica conosco, e automaticamente todo o nosso corpo, toda a nossa alma se rende, e é por ele direcionada. Mas como eu cultivo isso? E aí a gente vai entrar num assunto que eu gostaria muito, pastor Marcel, se é que já não fez, que você em alguma escola dominical pudesse trabalhar com eles as disciplinas espirituais. Né? Eu dei um livro, pastor Marcel, do Richard Foster. É um teórico muito bom e ele vai ser muito claro sobre essas disciplinas. Gente, e de um lugar muito gostoso de se ouvir. Não tem ascetismo, né? Ascetismo, sabe o que significa? Vamos abnegar, vamos fazer esses... Já viu mosteiros? Vamos matar nossa carne, jejum 24 horas por dia, fazer a obra, serviço. Não é sobre isso que eu estou falando, essa humilhação, é sobre o lugar de vida. Que uma vez que o Espírito é promovido, a começar lá pela manhã, ou pela noite, também não tem critério, você com o Senhor. É uma disciplina que vai passar num crivo pessoal, você com ele, você com a comunidade. Então não para em você, automaticamente são ações e práticas que vai ajudar o seu espírito a reconhecer você com ele, você e você, e você e esse outro, e você e essa comunidade. Então sim, eu venho dizer que o teu espírito precisa de manutenção. E eu não estou anulando a graça com isso, não. Vamos lá em Tito. Tito 2, do 11 ao 12. Enquanto vocês abrem, eu preciso de um retorno. Está fazendo sentido? Levante a mão, está fazendo sentido? Por que eu pergunto isso, gente? Eu tenho uma fama por aí de não me fazer tão entendida. E eu estou trabalhando seriamente nisso. Porque eu tenho um compromisso com a palavra e com a compreensão dos irmãos. Eu já trabalhei muita linguagem, que eu sei que era um lugar que eu não rebuscava e não me fazia compreendido, e o Senhor me alertou muito. Então, eu quero saber se está compreensível, porque o meu compromisso é isso.
a palavra precisa alcançar a nossa compreensão. A gente está falando sobre isso, não faz sentido, gente. A gente trabalhar aqui, emoções ou alguma coisa assim obscurecida e isso não encontrar vazão em vocês. Então, amém? Então, vamos lá para Tito 2, do 11 ao 12. Vamos, né, Tatiele? Porque eu tenho que ir aqui também. Olha o que a palavra diz. Gente, vocês estão muito chique. Olha, um monitor na minha frente. Juro que eu não tinha visto, acreditam? Eu cheguei, não, gente, é meu primeiro contato com a igreja depois que vocês reformaram. Primeiro eu cheguei ali, quando eu cheguei, gente, eu não estou na igreja. Eu levei um susto com isso daqui, mesmo tendo visto a foto que vocês divulgaram. Agora aqui, maravilhoso, arrasaram. Olha só, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, não estamos falando sobre anular graça aqui não, meu povo. Ensinando-nos que, para nesse ensinando, a graça é educativa, a graça educa. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, olha a sobriedade, a consciência, justa e piamente. Tem mais um pouquinho. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Gente, o que a gente está vendo aqui? Um convite a compreender que existe uma graça que educa. Existe uma corresponsabilidade. Não vou entrar em teologia aqui não, responsabilidade humana, não. Eu vou entrar no simples. Tem a parte que nos cabe. Tem a parte que nos cabe. E o Senhor quer nos despertar nessa noite simplesmente a não negligenciar a parte que nos cabe. A entrar em ação com a parte que nos cabe. Porque vai chegar em julho, vai ter outro retiro e eu oro para que isso aconteça. Gente, é só vitória. Não gosto dessa palavra, mas é só vitória mesmo. Porque a manutenção do corpo, a expressão do Espírito no corpo, avivado, aguçado, alimentado. Gente, isso diminui trabalho de liderança. Oxe, isso diminui trabalho de liderança, porque os frutos, gente, uma vez que o Espírito tem esse cultivo sério, né, as disciplinas espirituais, vamos pensar num lavrador, para ficar mais fácil de não entender que eu não estou falando sobre autossuficiência. Pense num lavrador, ele lavra, ele prepara a terra, é um meio, ele prepara a terra, a semente vem e germina. Né? Agricultor, nosso Senhor, é o Espírito de Deus. Mas esse lavrador que vai preparar a terra somos nós. Esse preparo dessa terra somos nós. E aí? Como que eu e você podemos preparar essa terra? Eu gostaria muito de trazer para vocês aqui, mas não cabe. Nós estamos falando de uma pregação e não de um seminário. Mas eu gostaria de discorrer com vocês, sim, sobre cada uma delas, dentro desse lugar saudável. Mas eu vou traduzir algumas aqui para nós. Como é que a gente está de hora? 8h51. Mas em alguns segundos, pense um pouquinho sobre a sua vida devocional. Lá em Jocum, a gente usa o termo meditação. Mas isso para algumas pessoas soa estranho, né? Essa questão de conceito de palavra, mas é devoção, é palavra. Como que é se eu acordar? Como que é se eu acordar nisso? A exemplo, pastor Maciel, não tem a ver sobre eu enaltecer o seu ego. Mas se tem uma coisa que inspira em ti, é sobre te ver acordando às vezes, que tu manda mensagem às 4 e pouco, lá orando, lá cultivando. Esse lugar primário do seu relacionamento com Deus inspira. E aí se eu levo a sério aquele ditado, né, que o líder vai dar o tom para muita coisa, aí eu peso um pouquinho para nós, porque enquanto representação, isso eu consigo testemunhar muito bem na vida dele, desse lugar primário com o Senhor.
E a nossa rotina às vezes pesa. Eu falo de um lugar na honestidade. Para eu chegar no estado que eu cheguei, eu negligenciei muito esse lugar. E não faz sentido. Então, como que anda? E se não andou até agora, o retiro deu um up, mas como que vai andar a partir de agora? É conversa, papo reto aqui com vocês. Como que vai andar a partir de agora? Essa disciplina de meditar, de estar com o Senhor, você e Ele. A disciplina da oração. Como que vai andar a partir de agora? Ela vai existir? Eu até anotei algo interessante. É com a oração que a gente passa a ver as coisas na perspectiva de Deus. Por que que eu comecei a dialogar entre dois pensamentos, a querer voltar para o mercado de trabalho? Eu parei de ver as coisas na perspectiva de Deus. Então não tinha sentido eu estar numa base missionária. Não vai ter, eu perdi o sentido. A oração é a que nos faz ver as coisas na perspectiva de Deus. Posso trazer mais uma, jejum. Olha a frase impactante desse. Nossos desejos e anseios são como um rio que tende a transbordar. O jejum nos ajuda a mantê-lo no leito. Gente, pulsões. Eu estudo um pouco da psicanálise, que é uma área teórica que vai estudar sobre os nossos pulsões. Gente, a gente está falando de um boi bravo. Nós estamos falando de uma coisa ferrenha em nós, a nossa vontade. E para algo tão potente como a nossa vontade, os nossos desejos carnais, né, sexuais, o jejum tem que ser algo potente. Não é num lugar radical, extremo, mas é um lugar consciente. Eu estou lutando com algo em mim forte. É o jejum. Gente, aí eu estou falando de algo que estremece a gente, falar em jejum. Eu estou aqui como primeira para dizer que me dá até um trem na coluna. É difícil, mas e aí? Está disposto a se comprometer com essa mecânica do seu espírito na disciplina do jejum? Qual foi a última vez que jejuastes? Não precisa me responder, não. Mas pense, reflita. Mais o estudo. Gente, sem conhecimento, a gente não conhece a verdade. A verdade, a gente é libertado pela verdade, pelo conhecimento. O estudo tem o seu lugar, ele precisa. Eu sei que para alguns perfis de pessoas que são mais sensoriais, são mais sentimentais, essa disciplina do estudo ela é muito difícil. Né? Não tem prazer mesmo não, gente. Eu sou o contrário, eu gosto bastante, mas eu conheço e caminho com pessoas que lutam, porque tem um perfil mais emotivo, então tem dificuldade com o estudo. Mas o Senhor, aí é onde vem a graça mesmo, que nos auxilia nesse processo de ir encontrando deleite onde a princípio não tem prazer algum. Mais uma aqui, a solitude. Gente, aprenda a estar só. Sabia que a solitude, ela é diferente de solidão. Enquanto nós somos seres, eu vou falar uma palavrinha aqui bem difícil, mas eu vou traduzir. O que Paulo está chamando de todo, né, numa linguagem científica, é dizer que nós somos um ser biopsico-sócio-espiritual. Que palavrinha estranha é essa? Biológico, pó da terra. Biopsico, mente, cognitiva, a gente pensa, sócio, relacionais. Temos parte, essa natureza relacional de Deus está impregnada em nós. Trindade, que não se contenta em si mesmo, mas gera. A gente tem isso impregnado. Nós não somos criados para sermos sozinhos, isolados. Pode perguntar, pode observar a vida de uma pessoa que caminha sozinho. É uma vida problemática, com certeza transtornos, algum transtorno a pessoa tem, não tem como, não dá certo. Mas diferentemente disso, nós somos chamados à disciplina da solitude, que tem a ver com o nosso espírito. Esse lugar de aprender estar só com o Senhor. E aí é desprovido mesmo agora de um estudo, de uma meditação, é contemplar você e Deus.
em lugares talvez não tão movimentados, ter essa percepção de ti, de você, e encontrar contentamento para isso. Porque tem gente que não consegue ficar só, sabia, pastor? Existem muitas pessoas que não dão conta, surtam. Eu caminho em atendimentos com pessoas que surtam quando não tem alguém. Dá crise de pânico. E o espírito da gente, a nossa alma, precisa ser treinada para esse lugar de contemplar a solitude. Quando a gente consegue contemplar esse lugar saudável de estar só, é aí que a gente consegue revelar no todo uma empatia, um cuidado com o outro, porque a gente se percebe. E aí a gente consegue ter uma percepção do outro saudável. Eu não vou passar todas, mas uma que eu não quero deixar de dizer, simplicidade, uma disciplina do Espírito. Aprenda a ser simples. Gente, século 21, os desejos, a vaidade em plena ascensão. Gente, está aí um lugar difícil de lidar com a gente, é a vaidade. Quanto nosso coração é tendencioso à vaidade, e o sistema não brinca em nos ajudar a sermos vaidosos, ele não brinca em serviço. O marketing, né, toda a globalização, a forma que o mundo funciona, ele nos convida a todo momento a sermos vaidosos em tudo. E aqui eu falo principalmente do ter. O apego excessivo ao ter. Lembremos, pois, da simplicidade. Avaliemos, pois, as coisas que nós temos, se de fato são tão necessárias assim, esse anseio danado de ter, se ele é compatível com o estilo de vida que Cristo tem te chamado. E aqui não é uma apologia, aqui não é uma militância a quem tem, de forma alguma. Eu valido esse lugar que o Amaury trouxe. Deus quer levantar pessoas que conquistem bens, que tenham recursos para serem resposta na igreja, no meio social, na nossa estrutura. Isso é verdade. Deus não tem problema com o dinheiro. É nós que temos. Somos nós. Deus não tem problema. A questão é a questão em xeque aí é porque quando o dinheiro vem de encontro com as nossas vaidades, aí sim nós temos um grande problema. Gente, eu teria mais dessas disciplinas para a gente conversar, abrir o leque delas e traduzir para a gente pensar um pouquinho sobre práticas. Como a passagem de Tito traz, são práticas, são obras que dão um efeito, né? Elas são externas, mas elas dão um impacto profundo no nosso espírito, de promovê-lo, a liderança do nosso ser, a liderança de quem nós somos. E a comunicar, essa comunicação não ter obstrução, essa comunicação ser fluida com o Espírito de Deus. E eu fecho aqui, pode ficar de pé, e eu fecho aqui com o Espírito de Deus. Porque os estudiosos vão dizer que a palavra suspiro, que tem também em algumas versões gemer, aquele que geme, é um gemer profundo, vai dizer que é só Joel que vai traduzir essa palavra na íntegra. Mas eu estendo, na minha teologia, ao Espírito, aquele que geme. Porque é Jesus que vai dizer para a gente que eu vou, mas eu vou deixar com vocês um consolador. Aquele que geme por cada um. Se tem um suspiro padrão, o padrão desse suspiro não é da corça que está com fome, não é do animal que está com muito fome, é do Espírito de Deus. Esse sim geme por cada um de nós, por conhecer a nossa natureza, por conhecer esse ser inteiro que nós somos, as dificuldades que nós temos, na forma que fomos criados e após a queda, Ele conhece perfeitamente. Essas disciplinas do Espírito, elas seriam um fardo sem a liderança dEle. Elas serão um conjunto de trapo sem a liderança dEle. Então eu queria te lembrar que esse convite do Senhor, lembrai-vos das disciplinas que vão mantê-los de pé. Vocês, que estamos de pé, cuidais para não cair.
E é como se hoje Ele nos dissesse: existem armas, existe um caminho. Hoje eu acordei com esse pensamento: há um caminho. E eis que o caminho vos é apresentado. A exemplo dos discípulos de Emaú que foram depois para Betânia, né, do mesmo jeito que teve um caminho para a incredulidade, tem um caminho que Jesus ordena: sai para fora e voltem, vão para Betânia. Eles vão para Betânia primeiro, antes de Jerusalém. Tem um caminho. E eis que Ele nos apresenta esse caminho. Cuidais do teu corpo, cuidais da sua alma, cuidais do seu psiquismo, mas todavia, cuidais do teu espírito. É nele que os desígnios de Deus para a sua vida são impregnados. O sentido de vida, presta atenção, para quem já teve crise existencial, o sentido de vida ao qual todo ser humano anseia, e realmente entra em colapsos mentais profundos quando se perde, é dada ao Espírito. Não amorteceis o Espírito, porque o sentido será perdido. Não vai fazer sentido algum você estar aqui. Ajuntamento, congregar, isso vira um trem mais louco e sem sentido. Você começa a questionar: o que Natália está fazendo aqui? Gente, questionamento de toda a ordem passa a ser base. Então, esse é o convite do Senhor para nós, pós esse retiro, e que a gente receba mesmo no nosso espírito, que isso alcance o nosso coração, e a gente possa encontrar no Espírito Santo agora a perseverança, a força necessária para a gente caminhar sobre essa proposta. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse caminho que o Senhor nos propõe. Muito obrigada pela sua pedagogia. O Senhor continua sendo muito manso, humilde e cuidadoso com cada um de nós, nos mostrando minúcias do dia a dia, da rotina, que ajuda-nos a manter no corpo, fervoroso, juntos, Pai. Ajuda-nos a manter conectado com a árvore da vida que és Tu. Jesus, não nos permita, ajuda-nos, Pai, no dia a dia. Ajuda-nos mesmo, Senhor, a manter essa chama acesa, a buscar essa lenha necessária para que essa chama se mantenha acesa. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de cada coração aqui, Senhor. E assista-nos. Eu oro, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo Companheiro, que você continue no meio de nós. Continue nos assistindo, continue nos convocando a caminhar, a voltarmos mesmo para Betânia, a caminharmos junto aos Teus propósitos. Não nos deixe perder o sentido, Pai. Não nos deixe perder as promessas e os desígnios que temos sobre cada um de nós. Espírito de Deus, eu oro por uma porção do Teu fôlego mesmo sobre todos aqui presentes. Traga à memória aquilo que traz esperança. Aqueles que perderam já o sentido, que o sentido se faça real hoje. Senhor, que promessas podem ser trazidas à memória dos desígnios que o Senhor tem para cada um. Se conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Sabe, irmãos, eu estava pensando ali, se você não tem vida com Deus, você não terá a vida de Deus na sua vida. Se você não tem vida com Deus, você não terá a vida de Deus. Isso precisa ser claro no nosso coração. O convite do Senhor para a nossa vida é disciplina espiritual. O que é isso? Beabá da fé. Jejum, oração, leitura bíblica. Ninguém pode abandonar essas coisas. Deus possa continuar abençoando a vida da missionária Tatiela em nome de Jesus. E que possamos carregar essas disciplinas espirituais todos os dias em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estamos chegando aqui no finalzinho, só vou dar os avisos e a gente vai orar. Domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical, amém? Estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor.
Tem sido uma bênção a Escola Bíblica de Obreiros, temos ensinado, ministrado, e eu tenho certeza que você é abençoado ao ouvir a Escola Bíblica Dominical. Então começa às 8h45, 9 horas a palavra, 8h45 nós iniciamos orando, tem 15 minutos de oração, 9 horas começa a palavra, 10 horas em ponto, nós encerramos. Então venha para cá receber do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Hoje, eu não sei se os irmãos notaram, mas nós colocamos o investimento do retiro. Eu não falo gastos, falo investimento, porque tudo aquilo que nós vivemos nesses 4 dias foi um investimento sobrenatural. Nada pago que nós vivemos lá, poderíamos ter gastado 100 mil, que ainda valia a pena, E foi muito bom, irmãos, receber da parte do Senhor, em comunhão com os irmãos, E eu tenho certeza que os irmãos que participaram estão com gostinho aí na boca de quero mais, E quando tiver, se esforce, irmãos, porque fazer um retiro não é fácil, conduzir um retiro não é fácil, organizar tudo não é fácil, nem tudo sai como nós planejamos, nem tudo sai da forma que nós pensamos, mas nós sabemos que o nosso Deus também não perde controle de nada. Ele é o Deus que está com as mãos estendidas, e graças a Deus correu tudo bem, recebemos de Deus vidas transformadas, corações queimando por Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém? Mês que vem é o mês das mulheres aí, Dia Internacional das Mulheres. Já vai se programando aí, vai ter o primeiro congresso do ano, Congresso das Mulheres, 11 e 12 de março, e as quintas-feiras de março será com as mulheres aqui ministrando. Também vai ser bênção esse mês de março, para a glória de Deus. O janeiro parece que demora uma eternidade passar, e o fevereiro já acabou, nós nem vimos, Então assim, graças a Deus, o ano parece que está começando agora. Amém? E nós vamos orar pela minha cunhada Alice, que está fazendo aniversário hoje. Amém? Vou falar aqui um trauma que a Alice tem, que vai curar ela hoje. Que a gente sempre prega que o Vinícius converteu e depois me trouxe para a igreja, mas na verdade quem converteu primeiro foi a Alice, tá, gente? Ela converteu, trouxe o Vinícius me trouxe, e assim nós estamos aqui juntos. Eu trouxe o pastor Everton, e o pastor Everton trouxe uma meia dúzia que está aí. Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pela vida da Alice. Amanhã é aniversário do diácono Duda, diaconisa Silvia, se eu não me engano, e sábado é da diaconisa Maria Lúcia, mas do diácono eu vou deixar para orar domingo, tá bom? Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor. A Letícia vai orar, a Letícia está com a mão no celular e vai orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, queremos entregar a vida da Alice nas Tuas mãos, Senhor, da Tua serva, Pai. Agradecer por mais um ano de vida, mais um ano na Tua presença, a qual o Senhor a guardou, Senhor. O Senhor a protegeu, o Senhor a deu sabedoria para lidar todos os dias, Senhor, na família dela, com os filhos, com o esposo e com a Tua obra também. Senhor, eu peço que o Senhor continue a fortalecendo, que o Senhor ajude a permanecer, a prevalecer, Pai. Que a cada dia mais ela venha ser renovada na Tua presença, em nome de Jesus, e que venham muitos e muitos anos de vida. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe em nome de Jesus. Está encerrado. E cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.